Pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Eu sou o Carlos Matias e hoje aqui no Dia dos Professores, saúdo a todos os professores presentes aí que nos assistem. Estou recebendo o queridíssimo professor, educador, folclorista, atleticano, tudo de bom, o professor Tião Rocha. A gente vai conversar hoje sobre educação e cultura popular, matemática humanista e escola. Querido Tião, puxa, muito bem-vindo à Matemática Humanista. Obrigado, Tião, valeu. Olha só, tá todo mundo presente aqui, o pessoal tá dando bom dia aí para todos. Feliz Dia dos Professores. A Gioconda tá dando um bom dia, a Júlia Neta também, a Sueli Santos. Tá pessoal aqui do Brasil inteiro, Tião. Ué, que rapaz, ótimo. Show de bola. Maravilha. Muito maravilha. Então, Tião, deixa eu falar com você aqui, que a gente começar o nosso papo, vou só aproveitar rapidamente aqui para apresentar formalmente o Tião. Para o pessoal que está chegando, o Tião ele é antropólogo, educador popular, né, como eu estava falando, folclorista, mineiro e atleticano. Só que agora não é nem por cima, né, Tião? Agora tá por sorte. Porque o Atlético tá bem, pô. Todo mundo tem um defeito grave na vida. Eu tenho vários. Esse é um deles, né? Mas ele me acompanha a vida inteira. Maravilha, Tião. O Tião ele é idealizador e diretor-presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, o CPCD, que foi criado em 1984 em Belo Horizonte. É também idealizador e diretor-presidente do Banco de Êxitos, Solidariedade e Autonomia, criado em 2003. Então, Tião, bem-vindo. Eu sempre começo assim o programa pedindo, né, para o nosso convidado falar um pouquinho sobre a sua trajetória. E assim, você tem uma trajetória que é muito interessante, muito mesmo, porque você faz história, você se envolve com antropologia, e aí algo aconteceu. Quer dizer, como foi essa guinada para a questão da educação popular, esse envolvimento com a questão do folclore, essa coisa do professor para o educador? Eu queria te ouvir um pouco, se teve algum evento que tenha disparado isso em você, alguma situação que tenha causado alguma mudança de rumo. Conta pra gente. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com você e com todos vocês, e desejar também, parabenizar aí, né, todos os professores, educadores, né, e é um prazer estar aqui. Na realidade, houve, né, um evento muito forte, isso, que começa muito cedo na minha vida, e eu vou contar isso. É um segredo, né, que eu vou compartilhar com vocês. Já que ele está falando com os educadores, a gente não faz palestra, a gente troca confidências, né? A gente fala daquilo que a gente traz com a gente. Não sei se você sabe, mas eu sou sobrinho de uma rainha, né? E verdade, rainha de verdade. E quando eu fui à escola, pela primeira vez, aos 7 anos, em Belo Horizonte, Grupo Escolar Sandoval de Azevedo, a primeira aula que eu tive com a professora chamada Maria Lúcia Travassos, nunca mais esqueci dela, ela nos levou para uma sala de leitura, era uma biblioteca, nos sentou no chão, abriu o livro da dona Lúcia Casasanto, As Mais Belas Histórias, e começou a ler. Era uma vez, num país muito distante, né, havia um rei, uma rainha, etc. Começou. E no que ela começou a falar de rei e rainha, eu levantei a mão e falei, professora, eu tenho uma tia que é rainha. Ela falou, tá bom, meu filho, tá bom, mas presta atenção agora, fique quietinho, escuta essa historinha. E continuou, eu no reinado, assim, viajava, fazia, acontecia. Um dia a rainha disse... Aí eu levantei a mão de novo, falei, professora, eu tenho uma tia que é rainha. Ela falou, já sei, menino, fica quieto, né? Isso aqui é história da carochinha, isso é de mentirinha, não existe não. E continuou. Lá pelas tantas, ela continuou falando, eu levantei a mão de novo, na terceira vez. No que eu levantei a mão para falar, ela falou assim, cala a boca, presta atenção, você está atrapalhando a minha aula e tal. E eu calei a boca, né?
E no final da aula, ela passou a mão em mim assim, me levou passar da diretora, chamada Dona Ondina Aparecida Nóbrega, uma mulher forte assim, parecia um Eita, fé. guarda-roupa. Falou assim, Dona Ondina, esse menino estava atrapalhando a aula falando que tem uma tia que é rainha. A Dona Ondina, do jeito que ela pegou, ela rebateu. Falou assim, menino, o que você quer? Você quer ser expulso da escola? Quer ficar de castigo? Quer que eu chame seu pai e sua mãe? Né? Ou você vai ficar quieto na sua sala? Eu acho que naquele dia eu aprendi, né, eu fiz a minha primeira múltipla escolha, né? Letra E, nenhuma das opções acima. Não, melhor era ficar quieto. E eu calei minha boquinha e nunca mais abri, né? E fiquei lá. Né? Quando eu aprendi a ler, né? E eu não aprendi a ler na escola, eu aprendi a ler foi na rua. Né? Na escola eu só aprendi as letras, mas ler foi na rua, né? Ler nas placas. Um dia eu li, estava na parede da minha sala, estava escrito assim: a escola é continuidade do lar. Eu achava muito engraçado, falei, deve ser do lar dos outros, né? Porque do meu não é, né? Porque o meu não pode aparecer. Mas a gente sai do primário, né? Graças a Deus. E aí eu fui para o ginásio. E no ginásio, o colégio estadual, né? O professor Zé Ramos, falou assim, aqui é tudo diferente, aqui é ginásio, aqui é sério, aqui não é brincadeira, não, aqui não é mais criança, não. Aqui, né? Nós vamos dar aula de história do Brasil. E começou a história do Brasil, né? Porque em Portugal o rei e a rainha de não sei o quê, com o rei da Espanha. Aí eu levantei a mão e falei, professor, eu tenho uma tia que era rainha. Ele falou assim, cara, primeiro dia de aula, não me enche o saco, não me atrapalha a minha vida. Como é que você chama? Eu falei, Tião. Eu falei, olha o seu nome, olha só, quando, porra, né? A gente trabalha muito, ganha pouco, primeiro dia o cara já me enche o saco. Aí eu já virei a gozação, calei minha boquinha e ó. E aí eu nunca mais falei nada, obviamente. E a vida toca, você passa o ginásio, aí você vai para o 2º grau. E aí, quando chegou a época de fazer vestibular, não tinha assunto nenhum que me interessava, não havia um curso, nenhuma universidade que me interessava frequentar. E aí eu lia muito. E eu fui, né? Eu estava em Ouro Preto, andando por lá, né? Não conhecia nada, e lendo o livro Ao Deus Desconhecido, de John Steinbeck, né? E eu não sei se era uma época que fazia muito frio, e eu estava sentado atrás do cemitério das Mercês, lendo meu livrinho. Acho que eu tinha tomado umas cachaças lá para esquentar qualquer coisa. E, de repente, eu comecei a lembrar que eu não conhecia nada daquela cidade onde eu estava. Aquele livro me levava por memórias, né, que eu tinha perdido. E, naquele momento, caiu a ficha, eu lembrei da minha tia. Falei, putz, é minha tia que já morreu há tanto tempo e tal. Como é que foi essa história dela, etc. Naquele momento, eu percebi que eu tinha que fazer curso de história, tanto para entender aquela cidade onde eu estava vivendo, para recuperar a história da minha tia. E aí eu fui para Belo Horizonte, entrei, fiz vestibular, né? Passei, estudei, passei 4 anos estudando história, lia história e conhecia a história de reis e rainhas de todas as dinastias que você possa, né, imaginar, e eu nunca tive uma aula sequer sobre a minha tia, né? Mas só que eu não vou falar nada, porque nessa altura eu falei, não pode falar, esse assunto deve ser proibido. Mas eu fui esperando, porque vai aparecer uma hora. Não apareceu. Quando eu estava saindo da universidade, eu falei com o professor Caio Bosco, falei, professor, eu vim aqui fazer o curso de História atrás da história da minha tia, que foi rainha, né? E até hoje eu estou esperando. Ele falou, mas você veio para o curso errado, você não vai estudar ela, encontrar ela aqui, não. O que eu tenho que fazer? Eu falei, vai estudar antropologia. E aí ele me mandou, eu fui fazer antropologia. Estudei antropologia até. Lá na antropologia também não achei, não. Um dia o cara falou, você está querendo isso, vai procurar cultura popular, né? E aí virei antropólogo e eles me mandaram para a cultura popular. E aí tinha um lugar, um negócio chamado folclore, né? Era lá que estava minha tia, né? Minha tia foi rainha perpétua do Congado, né? Então, nas festas das Irmandades Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? Do mês de agosto ao mês de outubro, saíam os ternos e grupos de congados, né? Os catopês, caboclinhos, moçambiques, vilões, né? E dançando e cantando em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Eles passavam na casa dela, um pálio vermelho, ela com um manto vermelho, com a coroa, com o cetro, e ela era homenageada, né, como rainha perpétua que era. E eu, como era sobrinho, eu pulava a fila, pulava no colo dela, ia na frente, quer dizer, eu era da família, né, bicho? Eu não tinha que seguir regras. Então, aquilo me marcou muito. Então, essa história me levou, quando eu terminei isso, eu percebi o seguinte, né?
quantas histórias de quantos reis e rainhas, de quantas dinastias nossas, né, que nós não são levadas em consideração e nós somos obrigados a escutar, a ler e ouvir a história de reis e rainhas que não nos interessa nunca, né? Tem mínimo interesse para nós. E eu acho que por causa dela é que eu cheguei aonde eu cheguei, né? E de ser professor, me tornar educador, me dedicar a essa questão de aprender, né, a questão da cultura popular. Então, se hoje eu estou aqui, a culpa é dela, né? Dona Maria Larina de Jesus, que foi chamada de Tia Gorda, que foi rainha perpétua do Congado, né? E que é a razão dos meus desvios todos aqui. Fantástico, fantástico, Tião. E olha só, te perguntar uma coisa. Pô, que história incrível, rapaz, que bacana. E assim, nessa sua relação, Tião, com da antropologia para a questão da educação, com o papel da escola, quer dizer, quando a gente começa a falar de educação popular, como foi essa transição sua do ambiente acadêmico da universidade, que é uma coisa dura, é uma coisa que aponta quase que normativa em vários aspectos, e a gente vai para educação popular, quer dizer, o que você retratou agora é justamente muito fruto de uma falta de comunicação entre escola e cultura, e o que há de popular, o folclore, etc. Então, assim, como foi essa sua aproximação de sair um pouco da academia em termos estrito sensu, digamos assim, e aí chegando na educação popular, como foi seu envolvimento com a escola em si? Eu sei que você teve um projeto em Moçambique que foi muito importante, tem até colegas de Moçambique e Angola aqui no chat também, te dando bom dia. Ah, beleza. Uhum. Esse aí esse processo, quer dizer, quando você se forma, né, nessa área, tanto na história, você sai de lá direto para ser professor. Não tinha outra opção, né? Vai ser professor. Sim. E aí, bom, e aí você entra no esquema. Você vai procurar as escolas que tem um programa, e você começa a trabalhar. E aí você começa a perceber o convívio do dia a dia, né? O que significa a relação com os alunos e a relação com esse conteúdo, que esse conteúdo tem a ver com a relação, com essa realidade dessas pessoas. Então, isso tudo me incomodava muito, né? Porque eu tinha que trazer para o mais próximo da realidade essa questão. E eu dei aula, fui um professor, né? E dentro da categoria de professor, eu acho que eu consegui ser considerado até um ótimo professor, né? Mas daquele que é repetidor de ideias alheias, né? Aquele que cita pé de página, que conhece a bibliografia, que sabe, né? Quer dizer, esses caras que né? Mas eu dava aula em todos os níveis. Então, para sobreviver, eu dava aula no ginásio, no 2º grau, no 3º grau. Eu fui ampliando. Então, foram acontecendo coisas. Então, eu era professor de História Moderna e Contemporânea, né? E dava aula no ginásio, e dava aula no Instituto Alcida Fernandes, dava no Colégio Padre Machado, dava aula no Cursinho, no Promove, e dava aula na PUC. Então, era daqueles professores, táxi, professor ônibus, professor, sabe, tem que ficar correndo de um lado para o outro, né, para saber onde é que tem uma aula, tem que correr para pegar, né, no final você tinha que juntar, né, os trocados de cada lugar para sobreviver. E toda vez que eu ficava olhando a minha agenda, eu percebi o seguinte, eu ficava olhando assim, rezando, tomara que amanhã não tenha aula lá no Alcida Fernandes. Né? Aí eu olhava assim, falei, tenho. Eu falei, oh, meu Deus, que azar. Né? Vai ser muito azar se eu tiver aula na 7ª C. Tinha. Eu falei, bom, agora vai ferrar de ver se for né? Na 7ª série eu tinha. Se for na 7ª C, aí ferrou total. Eu olhava assim, 7ª C, eu falei, pronto. Né? Quando eu tinha aula na 7ª C, eu parava tudo que eu estava fazendo para ir estudar. Né? Para ler, para ir buscar coisas, porque eu tinha um aluno nessa turma, chamado Álvaro Shine Prats, né? Que o Álvaro bagunçou a minha vida. Aliás, ele bagunça ela até hoje. Né? Ele está aqui o tempo todo. Porque esse menino lia tudo que eu pedia para ele ler. Tudo.
Mas o sacana lia também tudo que eu não pedia. Então, esse estava à minha frente. Eu chegava na sala, cheio de empolgado, assim, bom dia, vamos começar. Ele levantava a mão e falava assim, Tião, tem uma questão. Eu estava lendo o livro fulano de tal, ele comenta assim, eu falei, pronto, danou. Se eu não li, então ou você me presta o livro, ou você traz aqui, ou nós vamos fazer um debate e tal. Por causa disso, ele foi trazendo as coisas, levando outros meninos a estudar tudo, a ler outras coisas. Então, aquilo afetava profundamente o dia a dia, né, do programa, daquelas coisas que tinha cumprido, as metas. Aí ele fala, não, tio, vamos fazer prova oral. Eu falei, vamos fazer debate, vamos. A gente pode vir para cá no final de semana, sentar e passar aquilo, né? Fazer. Eu falei, pode, o dia que vocês quiserem, vamos aqui, ó. Então, ele... Né, e era um menino, como qualquer outro, menino de 14 anos, moleque, jogava bola, paquerava as meninas lá, uma boa gente. Um belo dia eu chego na escola, e aí um movimento danado de gente lá, assim, eu falei, olha, o que aconteceu? Não está na hora de terminar as aulas? Aí eles falaram, o Álvaro. Eu falei, o que aconteceu com o Álvaro? O Álvaro morreu. Como morreu? Eu estive com ele há 3 dias atrás, eles falaram, morreu. Morreu ontem e tal. Nós estamos indo para o velório. E aí fomos para o velório. Né? E ao chegar no velório, um casal se aproximou de mim e falou assim, o senhor é o professor Tião Rocha? Eu falei, sou eu. Nós somos os pais do Álvaro. Eu falei assim, o que aconteceu com o Álvaro? Né? Eles falaram assim, professor, o Álvaro se matou. Ele se jogou de um alto de um prédio ontem. E nós estamos desesperados, né, para tentar entender o que aconteceu. Né? Procuramos papel, bilhete, recado, amigos para dar informação, nada. Ninguém sabe. Mas aí, diz a mãe dele, eu lembrei que o Álvaro falava no senhor, professor, todos os dias. Em casa, na hora do jantar, na hora do lanche, ele falava do senhor. Não, porque o professor Tião Rocha é o cara, porque nós estamos lendo um livro tal, que vai ter um debate assim, porque ele é assim, ele disse isso, eu vou levar isso para ele ver como é que não é. Mas o senhor era íntimo da nossa família, sem a gente se conhecer. Então o professor me responde, por que o nosso filho se matou? Eu falei, não sei. Ele falou, como não sabe? Eu falei, não sei, velho. Desculpa, mas eu não sei. Ele falou, bom, se o senhor não sabe, ninguém vai ficar sabendo. Né? Então, foram para um lado, eu fui para o outro, né? Eles foram enterrar o filho, eu fui chorar, né? E chorei muito mesmo. E pensei, né? E falei assim, gente, né? Como é que isso passou e eu não percebi? E comecei a perceber o seguinte, né? Que o Álvaro deve ter me dito, né, em algum momento que ele estava indo. Ele deve ter anunciado isso. Né? Depois eu tive certeza que ele anunciou. Eu só não consigo perceber que momento que isso aconteceu. Né? Mas eu tinha certeza de que ele disse. Só que ele não disse isso em palavras. Sim. Ele disse isso em pequenos nadas, que eu aprendi depois, né, com Goethe na antropologia, né, e aí fazendo um parênteses, que ele fala que um bom antropólogo social, e eu acho um bom educador, é aquele que consegue fazer uma leitura da cultura do outro de uma forma tão densa, tão forte, tão significativa, que um dia ele consegue diferenciar piscadela de piscadela. Né? Então, a relação com as pessoas ela pode ser através das trocas culturais, que são públicas, notórias, palpáveis, mas também são microscópicas. E ela se passa por esse... Né? E esse conceito da piscadela, para mim, foi fundamental na minha vida. Né? Porque piscadela é o ato de piscar os olhos, né? Que é algo tão natural que acontece com a gente que a gente não se conta, né? Ou se dá conta que pisca. Né? Mas existem piscadelas e piscadelas. Né? Quem joga truco sabe o que eu estou falando. Né? Ou quando acontece em casa ou na escola, a professora falar com o menino, a mãe fala com o menino, garoto, cadê o dever que você ficou de trazer? O menino faz assim. Né? Pronto, respondeu, não fiz, estou ferrado. Mas tem aquela fatal também, sexta-feira à noite, sábado, rapaz simpático, moça bonita, se encontra na praça, no shopping, na praia, etc. Cruzam assim os outros e fazem assim. Né? Pronto. Ó. Se vier um igual e contrário de lá, né, é um discurso de aproximação. Né? Ou seja, existem piscadelas e piscadelas. Então, eu falei assim, o Álvaro me deu essas piscadelas, só que passou batido. Então, eu comecei a conviver com isso que eu precisava de fazer, aprender a fazer uma leitura do outro, né? Mas na sua inteireza.
ia fazer diferenciar piscadela e piscadela. E aí eu tive que pensar, né, para onde que vai a minha profissão. Plano A, eu falei, bom, acho que o melhor jeito é sair, né, bicho? Mudar de profissão, né? Esse negócio de eu não aguento perder outro aluno, né? Então é melhor arranjar um lugar que eu não tenha contato. Um balcão, uma loja, eu fico do outro lado do balcão, vendo, o cara paga, vai lá, nem toco nele, cadê? Né? 6 horas da tarde eu baixo as portas, vamos embora. Você comerciante, industrial, bancário, qualquer coisa. Plano A. Plano B, eu volto para uma sala de aula, mas se eu voltar, eu nunca mais vou perder um menino. E eu fiz a opção B, né? Sou doido. Né? E eu voltei para a sala de aula. Mas eu não perco nem que a vaca tussa. Né? Porque eu percebi que para eu voltar eu tinha que mudar e eu mudei completamente. Sabe qual que é a importância do conteúdo, daquela história moderna e contemporânea, né? Da unificação da Itália, a unificação da Alemanha, os nacionalismos europeus, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, todo o movimento, a crise do capitalismo, blá, 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 essa trenheira toda é zero utilidade para mim nenhuma. Porque antes dessa história oficial, distante, eu tinha história muito próxima do meu aluno, sim, do meu educando com o qual eu convivo. E se eu não aprender essa história, a sua cultura, né, nas suas coisas, né, que são públicas e são também microscópicas, não faz interesse. Então, o Álvaro virou para mim um anjo da guarda. Ele vai comigo, onde eu vou, ele está comigo, ele faz parte da minha vida fundamental. Então, daquele momento, isso foi demarcando uma história, uma trajetória, né? Cada vez mais eu precisava de aprender o outro que estava na minha frente, com o qual eu convivia todos os dias numa sala de aula. Não. E os conteúdos que viessem para ajudar essa compreensão. Então, eu percebi que o nosso grande privilégio enquanto professor é que eu, enquanto professor, posso passar o mundo a limpo todo dia. Não, porque todo dia a gente se encontra, então todo dia eu posso refletir sobre o mundo e a gente passar ele a limpo, entendeu? Sob o olhar da história, da geografia, da matemática, do português, da antropologia. Os assuntos são pretextos para a gente passar o mundo ali, para a gente pensar no mundo melhor para todos. E aí, essa história foi... Mas a gente vai caminhando, né? Vai construindo isso. Tá? Eu costumo ter, ao longo da minha vida, algumas coisas, né? Os americanos chamam de insight. Né? Aqui em Minas, a gente chama de clarão mesmo. Né? Você tem um clarão. Quer dizer, os clarões não surgem do nada, né? Eles são frutos, resultados de um processo de amadurecimento, uma hora explode em luz, né? E um caminho, né? E aí, nessa história, né, eu já era professor na Universidade Federal de Ouro Preto e trabalhava lá em várias áreas, com cultura brasileira, etc., com desenvolvimento comunitário, etc. E aí, um belo dia, eu tive um desses clarões, cheguei na universidade e falei assim, gente, queria avisar para vocês que chega, não quero ser mais professor. O que aconteceu, tio? Eu falei, não, a partir de hoje eu quero ser educador. Você falou, para com isso, né, cara? Professor e educador são sinônimos, pô. Ganham o mesmo salário, a mesma merreca, são iguais. Eu falei, não, são coisas diferentes. Agora caiu a ficha, eu percebi a diferença. Eu falei, qual que é a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina, né? E o educador é aquele que aprende, né? E eu acho que eu estou passando a hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, e ir para a aprendizagem. E não é por nada, não, mas eu acho que essa universidade podia fazer a mesma coisa, né? Porque nós estamos aqui fechados das 4 paredes, e o único assunto que eu escuto aqui, não é eu te cito e tu me citas. E no final do ano vai sair mais uma tese, né? Que ninguém lê, porque a gente não aguenta ler mais as teses que a gente escreve para nós mesmos, né? Sim. E aí eu comecei a falar disso, né? No colegiado, na congregação, no conselho, na reitoria. Quando eu falava disso, eu percebi que incomodava muitas pessoas. Um dia caiu a ficha. Eu percebi que a universidade, ou aquela universidade naquele momento, né, ela não queria educadores. Ela não queria aprender, ela queria ensinar. Ela precisava de professores. Aí eu falei, então quem está no lugar errado sou eu. Né? Aí eu fui ao lugar certo, chama-se departamento pessoal. Né? E falei para o chefe do departamento que eu queria sair. Para minha surpresa, ele falou, mas você não pode sair daqui, não? Eu falei, por quê? Porque
É porque nenhum professor nunca pediu demissão daqui, não. Né? Ser um professor de universidade federal, concursado, estável, etc, etc. Ninguém sai daqui, senão. Eu falei, como é que a gente sai daqui então, companheiro? Ele falou, só com o pé na cova. Eu falei, antes não tem nem jeito, porque eu nem sei como é que a gente manda formulário lá para o MEC para avisar isso. Eu falei, isso é uma questão de formulário, vamos fazer um aqui agora. Foi um prazer conhecê-los, foi bom enquanto durou, sei lá o que eu escrevi. Fui. Isso tem quase 40 anos, né? 40 anos. E aí, pronto. Aí foi uma opção definitiva, um caminho sem volta, né? Alguém falava assim, Tião, você vai fazer uma maluquice, né? Você só tem uma bala na agulha, meu filho. Você errou, você está ferrado. Eu falei, não tem erro, né? Depois de tantos anos de acúmulo de viver, não tem erro, né? É opção de vida. E aí, alguns amigos falaram, você não vai perambular por aí afora, né? Batendo perna e querendo ser um aprendiz assim, solto. Crie uma instituição, um guarda-chuva para você, para cobrir, para te garantir alguns princípios e tal. Aí eu criei o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, né, há 36 anos, que é uma instituição que tem esse nome grande, mas, na realidade, é uma instituição para aprender. Então, a gente vive de aprender. A nossa missão, é a aprendizagem. Né? E aí, ao CPCD, eu me dedico integralmente, né? Que nem banco 24 horas, né? O tempo todo eu estou lá. Né? E eu aprendi que para aprender você tem que fazer perguntas. Então, a gente é movido a perguntas. Né? Eu falo perguntas que te tirem do lugar. Eu sou movido a boas encrencas. Sabe? Coisa que vale a pena você levantar, sair de casa e buscar não feito ainda, não sabido, não desenvolvido. Esse é o trabalho que a gente se dedica. Maravilha, tinha um show de bola. Eu fico muito feliz, rapaz, e assim me identifico em vários pontos com coisas que você falou. Coisas que eu queria destacar, tem até a ver com outras perguntas que eu ia te fazer. Vai lá. Primeiro, essa questão da piscadela. Isso é fundamental, quer dizer, essa sensibilidade ao outro, o desejo do outro, de querer ver o outro. E quando a gente fala o outro, não é apenas um indivíduo, né, mas é o bairro, a comunidade, né, a linguagem, a cultura. Tentar estar sensível aos pontos do indivíduo e realmente, efetivamente, conseguir lidar com todos, lidando com cada um. Porque a escola, quando eu falo agora de escola, eu vou falar grosso modo, de maneira geral, eu não estou sendo aqui dizendo que toda escola é assim, mas muitas escolas, elas, de uma certa maneira, elas despersonalizam os estudantes e professores. São estudantes, são professores, são seres genéricos, sabe? E nesse trato com os estudantes, os professores devem ver o que devem fazer e têm as suas aulas prontas, a sua arquitetura bem definida, objetivos sempre a priori, nunca no meio do caminho, não há um improviso, não há disponibilidade. Quando eu falo improviso, eu não falo improviso de uma forma pejorativa. Eu falo uma resposta sensível ao estudante e a um momento que pode ser pedagogicamente promissor, alguma situação do meio que pode ser rica, que pode ser importante para a formação do estudante. E a escola e a universidade perdem isso de vista. Né? Então, essa sua fala é incrível, porque eu já tive, por exemplo, a matemática humanista, Tião, só para você ter uma ideia, essa parafernália virtual que a gente está participando agora aqui, ela nasce, na verdade, de um descontentamento meu profundo com a universidade. E exatamente nesses termos que você está falando. Quer dizer, eu busco, por exemplo, comunicar outras coisas e construir outras coisas que, por vezes, não cabem na universidade, não cabem num artigo, sabe? Não cabem em um texto normatizado pela ABNT, sabe? Não cabe. Tem certas coisas que a gente quer fazer, que a gente quer estar com pessoas, que a gente quer ouvir, a gente não quer falar. E esse espaço precisa ser muito construído nas escolas. Assim, não apenas algo
um papel importante da escola, mas assim quase que uma humildade sobre o que é realmente importante, né? Não é. Você falou uma coisa incrível, quer dizer, os conteúdos são meios, não são fins. Isso é uma coisa muito importante. Então, verdade. coisa que eu queria. Não é? É verdade. Então assim, o que eu queria te perguntar era se você tem algum caos para contar para a gente sobre essa sensibilidade de você. Tem inúmeros projetos que você participou aí no Centro de Cultura e Desenvolvimento, que eu sei que você teve projetos onde você foi chamado para tentar ajudar a repensar a escola, a educação. Queria que você pudesse contar para a gente como que você fez ou que recursos que você utilizou para chamar essa comunidade local para poder participar da escola. Como que foi essa sua organização em termos de educação popular, não apenas para as pessoas, mas pelas pessoas. As pessoas vindo para a escola e compondo com a escola. Eu sei que você tem vários casos muito bacanas nesse sentido. Você poderia compartilhar algum com a gente, assim, legal? Estou pensando aqui, claro que sim. Eu acho que todas essas questões que você reflete são muito pertinentes, muito corretas. Eu acho que esse é um desafio permanente, né, para que a gente não caia na lógica da institucionalização, né, do processo educativo. E no meu caso, eu acho que à medida que você vai pensando, refletindo e buscando caminhos, você vai construindo coisas. Tem uma coisa interessante que marcou ainda dentro da minha antevéspera da saída da universidade. Sim. Eles falaram que eu era muito brigão, porque eu questionava, né? E propunha outros caminhos, não era aquela universidade que eu acho que tinha que caminhar, porque ela rompia com a tradição do ensino superior na região, quer dizer, era uma loucura, né? Você tinha uma universidade que se implantou em cima de duas escolas centenárias, não é? Você imaginar que Ouro Preto, antes de ter universidade, tinha uma escola de Minas, né, que foi o maior centro de estudos de compreensão sobre geologia e metalurgia que tinha no país, que foi criada por um francês que diz que os nossos melhores livros serão as nossas montanhas. Quer dizer, o cara tinha uma compreensão da realidade fantástica, né? Que foi Henri Gosset. E outros foram os criadores da escola de farmácia, que diziam o seguinte: os alunos vão passar 2 anos estudando lá na escola e 2 anos eles vão ter que trabalhar dentro de uma boutique, uma farmácia. E é o farmacêutico que vai dar para ele a autorização se ele pode estar apto ou não, né, a seguir a profissão. Quer dizer, era genial, né? Era uma história fantástica. Aí eles botaram uma universidade, aquele modelo americano, cheio de departamento, cheio de divisório, em cima disso. Aí imagina o tanto que eu briguei, né? Mas aí aconteceu um fato, e aí eu acho que ele vai te dar elementos para você refletir também. Sim. Um dia, o reitor, o Antônio Fagundes, falou assim: Tião, você não vai sair daqui, não. Não vai, não, porque eu quero te segurar aqui, porque você é importante aqui e tal. Eu vou te nomear pró-reitor de extensão. Eu falei: não faz isso, não. Ele falou: vou fazer. E pronto. E amanhã eu estou indo para Brasília, você vai ter uma reunião em Belo Horizonte com os reitores das universidades mineiras para discutir a crise da educação do sistema estadual de ensino. E aí eu fui para essa reunião com os reitores e pró-reitores para discutir a crise da educação. Quer dizer, isso tem 40 anos. Né? Se mudasse o cabeçalho assim, da data, podia ser hoje. Vamos discutir a escola que tem aí, que funciona. Eu fiquei lá quietinho, ouvindo, assim, muito atento, né? Sim. Aí, em determinado momento, levantei a mão e falei assim: eu queria falar uma coisa. Eu acabei de perceber, a partir da fala dos senhores, nós temos uma escola nesse país que nunca teve nada disso que vocês estão falando. De crise, evasão, repetência, segunda época, dependência, bullying, depredação. Não, sempre funcionou. Os caras, não, essa é a escola que nós precisamos de criar, né, que falta, por isso nós chamamos aqui as universidades. Eu falei: mas ela já existe. Eles falaram: qual? Eu falei: escola de samba. Né? Você já ouviu falar em greve de escola de samba? Alguém levar a dependência, né? Ala das Baianas, segunda época,
tamborim, você volta para fazer, né? Tamborim 1, tamborim 2, tamborim 3. Não existe, né, bicho? Funciona. Aí a assessora do secretário, né, era o Levindo Coelho, já falecido. Sim. Ela ficou muito brava, falou assim: professor, isso aqui é uma reunião muito séria, né? O senhor acha, então, que a nossa escola devia ser uma bagunça, que nem uma escola de samba, que é negócio? Eu falei: ah, não, senhora, estou vendo que a senhora não entende nada de escola de samba. Falou: aquilo é uma bagunça. Eu falei: não, senhora, é o contrário. Na sua escola não tem disciplinário? Ela falou: tem, claro, tem que ter para botar disciplina. Eu falei: pois é, a escola de samba não tem disciplinário, tem diretor de harmonia. É outro papo, né, minha senhora? Nós estamos falando. Aí ela ficou mais brava ainda. Falou assim: quer dizer então, que eu acho que o seu Joãozinho 30 tinha que estar aqui no lugar do secretário da Educação? Falei: não, senhora, não, senhora. Mas que o seu Joãozinho 30 podia ser o reitor da Universidade Brasileira, isso ele podia. Porque o cara transformou, né, uma cidade a partir de uma escola de samba, que foi Nilópolis, né? Bom, é claro que a reunião virou uma... acabou, né? Naquele dia, quando eu cheguei em Ouro Preto, o reitor já estava lá subindo as paredes, porque eu tinha desacatado o secretário, né? E falando isso. Aí eu falei: ah, o senhor também não entendeu coisa nenhuma, né? E naquele mesmo dia eu fui destituído do cargo. Então, eu sou o cara que cumpriu o pró-reitor mais rápido. Nomeou de manhã e destituído de tarde. Não durou 24 horas, não deu nem para sentar, né? Mas foi fundamental a gente entender isso, né? Por que a gente, né, não aprende com a cultura popular, né? Você imagina um povo que se junta para construir aquela história linda que vai passar em 80 minutos, né? Um samba enredo com aquela coisa, 5.000 pessoas de harmonia fazendo aquilo, passa um ano inteiro. Será que esse povo não tem capacidade de ter, você botar uma causa para eles fazer com a mesma coisa? Como é que eles fazem isso, né, em Parintins? Como é que são as grandes manifestações populares? Como é que é a energia que é canaliza? É porque faz sentido na vida deles. Agora, se não faz sentido, o cara não entra. Se ele não tem condição de se mostrar em toda a sua inteireza, como é que a gente não aprende com isso? Por que a escola não busca isso e não faz essa leitura do outro, dessa realidade, desse contexto, dessa comunidade, desse aspecto? Então, isso para mim foi muito marcante, né? Então, isso, para nós, né, à medida que a gente entrou no CPCD, nós somos movidos, então, por perguntas, né? A primeira pergunta que a gente se fez foi se era possível fazer educação sem escola. Pronto. Né? Ou se era possível fazer boa educação debaixo de um pé de manga. Não? Eu falei: eu quero aprender a fazer. Né? Então, a gente foi e aprendeu a fazer e respondemos, né, que é possível, sim, fazer educação sem escola, né? Porque educação é um fim, escola é um meio, né? E que a gente pode fazer boa educação em qualquer lugar, porque para fazer educação boa eu preciso de gente, né? E só bons educadores produzem boa educação, o contrário também é verdadeiro. E a outra constatação é que, né, que não dá para ficar esperando que as escolas, universidades produzam os educadores que nós precisamos. Nós podíamos formá-los aonde a gente for. Então, naquele momento, né, que a gente conseguiu convencer a Fundação Kellogg, né, nós conseguimos o apoio deles. Durante 15 anos, nós saímos pelo Brasil e pelo mundo formando educadores, né, na época chamavam-se educadores populares, porque não eram educadores convencionais, né, que em todas as partes, para trabalhar com as crianças e jovens onde eles vivessem. Então, eu trabalhei no Lixão de Vitória, no Espírito Santo, lá no Baianão, em Porto Seguro, né? Fui trabalhar no Jari, que era a maior favela fluvial de palafitas do mundo. Fui trabalhar no Vale do São Francisco, naquela região do Sertão. Depois eu fui trabalhar em Iquitos, no Peru. Trabalhei no México. Na África, a gente trabalhou em Angola, Guiné-Bissau. Em Moçambique, eu trabalhei durante 9 anos na formação de educadores que trabalhavam com as crianças e jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra. Ou seja, nós íamos para os lugares juntar as pessoas para que elas, bem formadas, pudessem ser as educadoras das suas crianças e tal. E isso a gente baseou nas experiências que a gente foi juntando, né? Que era, construímos várias pedagogias, a pedagogia da roda, ou seja, né, a gente faz uma roda redonda, que não é simplesmente um círculo, mas é um espaço onde todo mundo se vê confortavelmente. E nessa roda, para ela funcionar, ela não tem nada no meio que dirige. Ela é mantida, né, pela possibilidade de interação dentro desse grupo. E o que vai para o meio é aquilo que ele produz como coletivo.
Então, primeiro, numa roda, eu não podia fazer eleição nem seleção. Eu tenho que ouvir de todos, né? Então, todas as ideias são importantes. E nós vamos trabalhar todo aquilo que for daquilo que nos interessa, nos toca, nos faz sentido. E assim, porque eu não posso perder ninguém. Então, a roda era essa. Aqui não pode perder ninguém. Para não perder ninguém, eu tenho que aproveitar todas as ideias, eu tenho que aprender a ouvir. A partir daí, nós construímos, né? Eu tinha um desenho. A minha escola é meu bairro, a comunidade. As ruas, as casas, os quintais, os espaços públicos e privados são espaços de aprendizado. É minha sala de aula, meu laboratório, minha biblioteca, minha cantina, meu campo de esporte, né? O conteúdo dessa escola são os saberes, os fazeres e os quereres dessas pessoas. Aquilo que elas fazem como resposta às suas necessidades, aquilo que elas sabem, que é do acúmulo de experiência, né, acumulada, dos 7 aos 17, aos 37, aos 70 anos, quer dizer, não importa a idade, todo mundo tem, né, um acúmulo, né? E aquilo que a gente quer, que a gente deseja para nós e para aquele coletivo. Então, a cultura era a matéria-prima, os educadores estão na roda, né? O jeito era fazer isso. Pronto, está pronto, né? O desenho está pronto, podemos fazer isso em qualquer lugar. E fizemos. Isso virou política pública, 15 cidades, 5 estados, 3 países, por aí afora. E essas questões nos levaram, então, a formular cada vez mais perguntas, né, que nos desafiavam. Os nossos projetos que não aconteciam dentro da forma, né, e da forma né, do sistema, né? Eles falavam que eram alternativos, etc., complementares, aquela coisa, mas eles surgiram com uma pergunta, né? Porque a gente percebia que os meninos que iam para as escolas, eles iam e saíam muito rápido, a evasão era muito grande, né? O desgosto era muito grande. Então, a pergunta é, será que os meninos e meninas podem aprender tudo que precisam aprender no seu tempo e no seu ritmo, brincando? Ou seja, de forma alegre e prazerosa? Ou a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos? Depois passou... Exatamente. Não é? Então, muito bom. E aí eu juntei 120 meninos e meninas de 7 a 17 anos na barraquinha de São Geraldo, em Curvelo, né? Isso há 35 anos atrás. Fiz uma grande roda com eles. Falei, meninada, vocês topam aprender tudo brincando? Topamos. Tal. Mas nós vamos aprender a fazer tudo. Ler, escrever, cantar, fazer tudo. Trabalhar. Mas brincando. Aí um garoto falou assim, onde estão os brinquedos? E eu falei, eu não tenho. Ele falou, como é que a gente brinca sem brinquedo? Eu falei, essa é a primeira questão. No dia em que nós não conseguirmos mais inventar os nossos brinquedos, eu começo a comprá-los. Vocês topam? Vocês toparam. Eu refaço essa aposta há 35 anos, né? E eu não faço a aposta para perder, né? Sou besta, mas não sou bobo. Eu não comprei nada. Porque tudo que eu precisava estava ao meu alcance do grupo, né? Isso chama-se lixo, sucata, descarte, ferro velho, tudo que, sabe, que as pessoas não precisam, vão jogar fora, nos interessa. Então, nós passamos a juntar essas coisas, criar o nosso depósito de matéria-prima, né? E de sucata, e ali a gente começava a inventar coisas. Né? Quer dizer, cada vez que fazia uma coisa, a gente propunha outra. E agora? Como é que pode ser feito? O que você pode fazer com isso? Né? Bom, e aí um dia eu apresentei um desafio para eles, era um desenho de uma prensa de fazer queijo. Né? E aí um menino de 12 anos, chamado Robinho, falou assim, Tião, eu sei fazer isso. Eu falei, Robinho, sabe nada? Eu sei. Eu falei, sabe nada, você conversa fiado demais. Ele falou, claro que eu sei. Eu falei, por que você sabe? É porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Eu falei, e daí, cara? O que uma coisa tem a ver com a outra? Ele falou assim, porque quem aprendeu a fazer caminhãozinho de madeira faz qualquer coisa de madeira, cara, porque é só colar, pregar e juntar de outro jeito. Bobo. Presta atenção. Aí eu prestei atenção, né? Minha vida é prestar atenção neles, aprender. Aquele menino nos ensinou algo para toda a vida. Nós, educadores, não somos criadores de produtos, nós somos criadores de formas. Né? E aí a questão é de quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso, 2 pontos, né? Usar um pedaço de madeira, né? Ou usar uma garrafa vazia, ou uma caixa de papelão, ou usar qualquer coisa. Então a gente começou a inventar coisas. Né?
Você imagina, para isso, o menino tem que fazer um monte de coisas, né? Que ele precisa de aprender. Ué. Ele tem que calcular, tem que ter lógica, tem que ter cálculo, tem que fazer isso, tem que testar, tem que. Aí deu errado, faz de novo. Né? Aprende fazendo, etc, etc. Então, e era um processo que foi juntando os coletivos. Né? A partir daí, nós incorporamos essa expressão no nosso dialeto, né, que chama MDI. É de quantas maneiras diferentes inovadoras eu posso. 2 pontos. Aí você põe a encrenca na frente, né? Por exemplo, alfabetizar o menino. Né? Então, nós fomos testando tantas que nós sistematizamos 64 maneiras diferentes inovadoras de alfabetizar o menino. Significa isso. Né? Coitados dos meninos, eles não nos escapam. Não tem um que nos escapa. Uma hora eu pego ele na curva, não, porque eu vou descobrir o ponto do doce, o jeito que aquele menino aprende, né, prazerosamente, uma forma que toca ele e ele, no instantinho, se apropria daquilo. Então, a gente foi sistematizando, olha, para todo tipo. Né? Aí tem um caso, esse eu vou contar para você, que é da matemática, e acho que você vai gostar. Tinha um menino chamado Deniston, 11 anos. O Deniston repetia o primeiro ano há 5 anos. Eu falo, né? E ele jogava dama lá com a gente, por aí, ganhava de todo mundo. Mas ele não fazia as 4 operações. Não sabia somar, multiplicar, dividir, essas coisas. Eu falo, oh, Denis, você entende né? Você joga dama, você tem uma noção aí dos espaços, né? Por que você não faz isso aqui? Porque eu achava que matemática, lógica e cálculo fosse tudo a mesma coisa, entendeu? Não é não. É bem diferente, você sabe, vai falar disso melhor que eu. Mas eu falava, Deus, você tinha que ganhar uma medalha, né? Então, um cara que há 5 anos no primeiro ano é medalha. É repetente, resiliente, resistente, paciente, né? E vai gostar, né? Aí, um dia, eu peguei um tabuleiro de damas, nas casas brancas e pretas, eu coloquei números de forma aleatória. Como ele jogava com tampinha de garrafa de refrigerante, eu botei um sinal de mais, de menos, de multiplicar e tal. Eu falei, ó, tem uma regra. Você só pode comer a pecinha do outro se você fizer uma conta. Porque se você errar e ele souber, ele faz na sua frente e toma a sua peça. Então, né? Aí não sei o que aconteceu na cabeça do Denis, que ele rapidamente resolvia, porque ele aprendeu tudo. 15, 15 mais 18, dama. Né? Eu falei, resolvemos. O Denis sabe fazer as contas direitinho. A gente foi perceber que o nosso jogo era muito bom, mas ele era muito bom para somar, para diminuir e para multiplicar. Para dividir não dá, né, bicho? Divide 3 por 17, ninguém merece, né, bicho? Só na maquininha e nós ficamos o dia inteiro aqui. Então, olha, não, para dividir não dá, não. Então, vamos ter que inventar um outro. E aí nós começamos, né, uma mudança radical. Foi o jeito de a gente perceber que essa relação, eu e o outro, o tempo e o ritmo, né? E a gente aprendeu. Os meninos e meninas adoram aprender. Eles não gostam de estudar, né? Porque estudar por uma chatice, que a escola transformou isso em chatice. Mas eles adoram de brincar, de aprender. Então, descobriu o ponto do doce. E aí nós criamos, né, no estilo japonês, que nada se cria, tudo se copia, né? A dama aplicada à matemática, criamos a damática, né? Que é sucesso, né? Que tem ela em tabuleiro, tem ela hoje em smartphone, tem ela em celular, que os meninos fazem, quer dizer, porque ela... E assim nós nunca mais paramos de criar. Nesses anos todos, nós criamos para mais de 2.300 jogos, de maneira, brinquedos. Desses, 230 foram testados exaustivamente e aqueles que conseguiram nota superior a 80% de aprovação foram chamados de tecnologia. Porque alguém me diz o seguinte, aplica o negócio, 1, 2, 10, 20 vezes. Se funcionou, você bate o carimbo. Tecnologia. Eu falei, então vamos, né? Então, a gente testou isso 6.000 vezes, 3.000 vezes. Então, hoje nós temos um bornal de jogos, né, que você pode jogar brincando, foram testados e avaliados, para você estudar história, geografia, cálculo, lógica, linguagem, literatura, ética, solidariedade, sexualidade, respeito, permacultura, tudo. O que você quiser. A gente já pode aprender brincando, a gente pode fazer, né, do exercício, do prazer de aprender, a busca de caminhos de encontrar e tal. Né? Então, acho que esse aí foi
Pô, fantástico! Fantástico, Tião. Vou colocar aqui na tela agora para o pessoal ver, conhecer o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento aí do Tião, o CPCD. Pessoal que quiser visitar o site e saber tudo lá dos projetos, do que vem acontecendo, pega o celular, aponta aí para esse QR Code, vai ser levado direto lá para o site do centro. Show de bola. Tião, fabuloso. Fabuloso que você está falando para a gente aí, maravilhoso. Tem um monte de pergunta aqui no chat. Quando eu... Opa, fechou. Vamos lá, daqui a pouco ele volta. Deve ter fechado lá por engano. Mas aí, pessoal que está no chat, vou colocar aqui as perguntas para o Tião. Então, o pessoal que quiser fazer perguntas, já vai colocando no chat, que eu vou colocar já já. O Tião deve ter caído, daqui a pouco ele volta. E aí eu vou colocar. Tião chegou aqui novamente. Chegou o Tião aí. Caiu. Não, voltou, mas já voltou. Voltei. Eu estava falando aqui, Tião, que eu vou botar algumas perguntas e comentários que o pessoal tem aqui para fazer. Tá todo mundo aqui, pô, maravilhado com a sua fala, Tião. Naturalmente. Eu vou só colocar aqui, vou ler para você. Ó. O Felipe Alain fala assim que aqui tem um grupo folclórico chamado Zambiapunga, desde 2018, conquistando o título de Patrimônio Imaterial da Bahia. Existem zampiapungas em Nilo Peçanha, Valença, Taperoá e Cairu. Muito bacana. Legal. Bacana. Aí o William Saraiva fala que o verdadeiro educador é aquele que ama seus alunos e que faz de tudo para ser o professor que gostaria que seus filhos tivessem. Legal, colocou comentário bacana. O Felipe complementa ainda, Tião, fala assim, ó, sou valenciano, considerado Nilo pecanhense e gostaria de fazer um projeto. Qual dicas me daria para envolver o Zambiapunga e o currículo escolar, pensando na identidade cultural e etc? Olha, eu acho que é um risco, sabe? Não sei se você vai querer bancar essa conta. Colocar uma manifestação tradicional, legítima de cultura popular, que tem uma função social e sociocultural, né, para o grupo, eu precisava saber mais sobre o Grupo Zambiapanga, né, de colocar isso dentro para que seja ensinado nas escolas, ser enquadrado dentro do modelo, é um negócio complicado, sabe? Eu acho. Eu vou, talvez, contar com a experiência que eu possa ter. Tem uma região em Minas, na região do Noroeste, que é uma coisa muito interessante, muito interessante. Um dia, na época, eu estava na universidade ainda, eu abri o jornal, vi assim, era início de fevereiro. Neste final de semana vão se encontrar nas cidades de Patos de Minas mais de 100 grupos de folias de reis, né, para o fechamento do... Eu falei, não, o jornal deu errado. Não dá para juntar 100 grupos de folia de reis num lugar desse. Todo mundo dizia que as folias de reis estão acabando, estão diminuindo, não tem. Aí eu falei, vou ligar para a prefeitura de Patos de Minas. Aí eu liguei, os caras falaram, não, vai ter mesmo, é aqui, só pode vir. Eu falei, não acredito. Eu falei, pode vir que... Né? E eu peguei um ônibus, viajei lá não sei quantos, 800 quilômetros, e cheguei de madrugada. Né? Quando eu desci na rodoviária, eu escutei a música na rádio da rodoviária, tocando música de folia de reis. Eu falei, gente, é aqui mesmo. O cara falou, isso é a gravação? Eu falei, é ao vivo. Eu falei, aonde? Lá no auditório da rádio. 5 horas da manhã eu entro no auditório da rádio, estava cheio de gente. E estava se apresentando. E aí eu fiquei assistindo aquilo de 5 da manhã até as 10 da manhã. Cada hora entrava uma folia. E à medida que ela se apresentava, cantava e oferecia, elas falavam, olha, nós viemos aqui trazer os nossos ofertas, oferendas e tal, etc. Bom, na hora que terminou, eu fui conversar com um cara. O locutor da rádio, chamava Patrício, ele um dia falou o seguinte, essa rádio, há 30 anos atrás, né, ela é dona de um político que é dono dessa rádio, um grupo de folia se apresentou querendo, né,
se apresentar e oferecer, né, para as pessoas o que ele tinha feito. E o cara da rádio, o dono, que era um político, falou: pode vir cantar no meu programa. Aí foi uma. Aí no dia seguinte, outra apareceu, de repente a terceira. Esse locutor foi lá no dono da rádio e falou assim: olha, isso aqui é manifestação cultural, religiosa, isso é de fé, você não fica fazendo uso político desse negócio, não. Ele falou: mas o povo todo quer vir cantar. Ele falou: então separa um dia para eles aqui. Então, esse Patrício, ficou com a responsabilidade de realizar isso. Então, do dia de Reis, de 6 de janeiro, até o primeiro domingo de fevereiro, durante um mês, todos os grupos de folia de Reis se apresentavam na Rádio Clube de Patos de Minas, de 5 às 9 da manhã, um programa que não tinha patrocinador, onde eles iam, cantavam e faziam os oferecimentos deles e tal e tal. Só que eles chegavam lá e falavam: nós cantamos e tal, andamos nas fazendas e ganhamos um boi, 2 vacas, um porquinho, tantos milho. Nós queríamos oferecer isso aqui, né, para as pessoas pobres. Esse Patrício pegou isso e botou isso na Sociedade São Vicente de Paula, mandou esse recurso. E aí elas começaram a vir todas, cada uma oferecer. Então virou quase uma competição, porque cada folia queria arrecadar mais, porque tudo era levado em benefício dos pobres que usavam a Sociedade São Vicente de Paula. Então ele foi sistematizando isso. Quando eu conheci, e eles já tinham anos que eles faziam isso, ele ia colocando na parede assim a quantidade. Então, na região de Patos de Minas, as folias de Reis começaram a aumentar. Tinha folia do um indivíduo saía sozinho tocando a sua viola, cantando e respondendo, para recolher donativos naquela época. Os folcloristas, os acadêmicos achavam: isso não é cultura popular, não. Eu falei: não interessa, cara, é o cara que está usando isso em benefício social. Resultado, né? E tinha um fazendeiro riquíssimo, que era o patrono de uma das folias. Ele falava assim: qual a folia que arrecadou mais? Foi tal. Ele falou assim: eu banco, eu dobro a minha. Pronto. Ele nunca perdeu, a dele sempre foi a campeã. Resultado dessa história, que essas folias se cantavam, apresentavam, faziam todas as suas devoções, bonitas, né? E esse recurso ia para a Sociedade São Vicente de Paulo, e Patos de Minas eles falavam assim: não precisa, aqui na cidade não tem, os pobres têm tudo. Quem precisar de alguma coisa tem assistência. Não precisa de ficar dando esmola, donativo, porque aqui nós temos coisa. Então, você tem uma ideia do seguinte: como é que uma causa pode ser encaminhada no sentido de transformar isso de efetividade como um patrimônio cultural de uma cidade, sabe? E o que acontece? Nas escolas da região, os meninos eram foliões, os pais eram foliões, as pessoas eram foliões, a escola nunca falou da folia, né? E eu falei: mas não fala não, porque senão vocês vão atrapalhar, vocês vão querer transformar isso numa disciplina, vai virar uma chatice, vai ser igualzinho curso de tamborim, 1, 2, 3, não é? Então, sim, a minha preocupação, botar isso no currículo, eu acho como identidade cultural, onde todos devem fazer, os valencianos todos, transformar isso como uma causa. E como é que isso pode ser em benefício do coletivo? E mais do que virar uma disciplina acadêmica. Esse que é a diferença entre cultura popular e folclore. É quando você pega a cultura popular, é coisificada, e aí vira data. Tem um dia para você brincar disso, que é o dia 22 de agosto. Então, é o dia do folclore, é o dia da coisificação. A cultura popular não pode ser transformada em coisa, né? Ela é algo do processo, ou da devoção, ou da tradição, das coisas que fazem sentido, que vem da memória, mas que faz sentido, são contemporâneos. Então, a mim me interessa entender a cultura popular e o folclore como algo fundamental, vivo e permanente, e faz sentido na vida das pessoas hoje. E não para virar matéria acadêmica, porque isso mata, né? A escola é um lugar onde se mata a possibilidade da criatividade nesse processo. Ela vai enjaular, ela vai botar isso na lógica acadêmica, né? Vai ter um monte de coisinhas aí que vai perder o sentido para ela. Fantástico, Tião. Tem aqui perguntas parecidas que eu vou colocar na tela, só para que a Sueli pergunta justamente: no currículo não existe a cultura popular. Como devemos fazer para retomá-la na educação no Brasil? E também o Fernando coloca uma outra pergunta, que é: a cultura dominante em forma de currículo nega e apaga a cultura popular?
Não, não, Fernando. A cultura dominante, claro, ela quer se impor, né? Ela usa seus meios de dominação, né? Os meios de comunicação, a televisão, a mídia extensiva, né? Que valoriza isso, né? É claro. Então, ela se impõe como forma de domínio, né? E é uma pena, né? Porque as escolas, que deveriam ser o espaço da pluralidade, da diversidade, né? E trazer tudo de forma igualitária, não, ela vai trazendo aquilo que ela acha que, né, todo mundo gosta, porque é dominante. Então, essa é uma questão, né? Eu acho que precisava de ter esse equilíbrio. Se numa escola, né, tem tanto tempo para apresentar, né, determinado tipo de ritmo, de moda, de música, etc., mas as pessoas não têm acesso, né, às coisas significativas. Né? Então, eu acho que isso eu trabalhei no Jari com jovens, né? Quando eu aproximar deles, eu falei assim, a gente tinha muitas atividades, mas uma das atividades é que eles se juntavam para a gente falar de música. Eles falavam assim, aqui a gente gosta muito de brega, entendeu? Eu falei, ótimo, vocês podem gostar, né? Mas se eu for comigo, para cada brega seu, é um clássico meu, né? Porque eu não estou aqui me sujeitar para ficar assistindo banda Colapso, né, bicho? Ninguém merece. Isso é droga. Colapso não, né? Calypso. Né? Colapso é quem escuta aquela droga. Você escuta, se mata, né? Então, eu falei, bom, mas eu não podia falar isso com os caras. Eu falei, bom, então para cada banda Colapso sua, eu tenho um Pixinguinha. Né? Ou eu tenho um cara que chama Bach. Ou eu tenho um que chama Beethoven. Ou eu tenho que chama, sabe? Assim, ou eu tenho um Baden-Powell. Né? E aí a gente percebeu que essas pessoas não conheciam a música brasileira. Porque os caras nunca tinham isso. Né? Os professores do Vale do Jequitinhonha, quando nós fomos iniciar com música, assim, eles tinham muita dificuldade, porque eles ficavam vendo um cara tocando, né, uma flauta doce, um oboé, aliás. Eles falaram, o que é isso? Nós nunca vimos isso. Eu falei, vocês nunca ouviram isso? Não. Eles não sabiam da existência disso, né, no campo da música. Então, criar oportunidade para as pessoas acessarem todos e fazer as escolhas. Né? Agora, acreditar que isso vem, né, é claro que ela vai afetar. Agora, se a cultura popular tradicional está ligado à fé, à devoção, aos valores, ela permanece como foco de resistência. É isso que eu chamo, é aquilo que fica no fundo do copo, sabe? Que é aquilo que é resiliente, que se mantém, apesar de tudo, e que sobrevive. Então, eu acho que essa relação é uma relação de embate, né? Onde uma tem valor, a outra tem preço. Né? A cultura dominante ela tem preço. Né? A cultura popular tradicional ela tem um valor para as pessoas que têm. Como é que a gente faz a diferença nisso? É óbvio, né? Leite em pó tem preço, né, bicho? E leite materno tem valor. Você escolhe. Você quer coisa para a vida toda, você toma leite materno. Se você quiser só por 6 meses de durabilidade, você toma leite em pó, parceiro. Você paga por isso. Né? Mas que vai te dar saúde, você não garante. Ninguém te garante. Né? Então, eu acho que essa é a questão. Né? E trabalhar a preocupação de fazer com a escola. O grande desafio é o seguinte, é que as pessoas pensam que tem que levar para dentro da escola a cultura popular. Não. É a escola que tinha que abrir as portas, quebrar os muros, ir ao encontro da cultura popular para aprender com eles no campo onde eles estão e se incorporar a isso, tirar proveito. Não é? Eu acho que essa é a questão. Enquanto a escola estiver fechada em si mesmo, protegidinha por um sistema, né, que não incomoda ninguém, ele se autossatisfaz, ele é autofágico, né? Ela devora tudo que cai dentro dela ali. Tião, é aquela história, não é escolarizar o popular, é popularizar a escola, não é isso? Não é? É exato, entendeu? Agora, as escolas que fazem isso, as pessoas que têm sensibilidade, né, porque nenhuma escola é um monolítico, né, ela é cheia de rachadura, de brecha, porque ela é formada por pessoas, e as pessoas são distintas. Então, eu acho que o papel de um professor
um educador dentro de uma escola, ele pode ir quebrando isso, né? E demonstrando para as pessoas que não é doloroso, não dói, não machuca, não faz mal. Pelo contrário, areja, facilita, né? E mais do que isso, as pessoas se sentem absolutamente respeitosas, né? Há uns anos atrás, eu fui chamado para uma reunião que era promovida pelo pessoal do Estado de Minas. Então, era na Secretaria de Justiça. Mas eles me chamaram, eu falei, o que eu vou fazer lá? Para discutir sobre as escolas. Eu falei, mas na Secretaria de Justiça? Cheguei lá, estava um monte de pessoas ligadas às polícias civil e militar, porque a questão é que tinha sido feito um levantamento, 104 escolas públicas de Belo Horizonte tinham sido atacadas chamado por vândalos, depredadas, pintadas, invadidas, etc, etc. E eles estavam chamando lá a questão para resolver isso. E chamavam o pessoal das escolas, os diretores, e eu caí lá de gaiato, ninguém me convidou, não sei por causa de quê. Na hora que eu cheguei lá, eles falaram, não, nós temos um problema sério para discutir aqui em relação à educação. Eu falei, bom, não tem nada a ver com a educação, né? Primeiro que eu não sei por que polícia tem que entrar para resolver isso. Isso não é questão de polícia. Porque eles estão depredando, é questão de segurança, vai estar mais vigia, mais segurança. Eu falei, a pergunta minha é simples. Em cada lugar onde tem essas escolas, tem uma igreja, não tem? Tem. Quantas igrejas foram depredadas, invadidas e saqueadas nesse período? Nenhuma. Eu falei, engraçado, por que nessa comunidade as pessoas só derrubam e sujam a escola e as igrejas não? Por que será, hein? Muito simples, né? As igrejas foram construídas por eles, com o dízimo deles, para atender uma coisa que eles acreditam, que é da fé deles. As escolas caíram lá de paraquedas. A comunidade quer a escola, adora a escola, acha que precisa da escola, mas eles não querem essa escola. Eles não têm que saber outra. Só que essa escola não responde aos desejos deles ou dos filhos. Promete uma coisa que não entrega, que vai entregar para a sociedade um menino melhor, mais bem preparado. Não faz. Aí pronto, a primeira oportunidade tira o menino. Esses meninos vão lá e quebra. Vocês prometeram, não entregaram. Entendeu? Então começa a fazer todo o processo. Eu falei, então não é botar muro, não é botar grade, não é botar segurança, né? Aliás, é o contrário, é quebrar as paredes todas e abrir e botar a comunidade para ela ser junta, co-gestora, co-autora, co-criadora da escola que os nossos meninos precisam. Porque todo pai, toda mãe sabe, né, deseja o melhor para os seus filhos, né, e sabem, né, fazer isso uns aos outros. E agora, no período da pandemia, estão dando lição, né, de como que a gente pode uns ajudar os outros, né, e conviver com o outro e trazer a empatia, a solidariedade, tá? Essas coisas de compaixão que estavam guardadas dentro do baú, a gente botou isso para fora, né? Começamos a usar. Né? Verdade. Usar. Tanto que hoje, quando você fala assim, ô fulano, não vai mexer com a vida alheia, não. Não existe mais vida alheia, não, companheiro. A vida é do próximo. Eu preciso dele, porque se ele estiver contaminado, eu estou ferrado. Entendeu? Se eu estiver contaminado, eu vou ferrar com ele. Então, nós dois podemos ficar contaminados. Por isso que a gente tem que se proteger, se cuidar, né? E trocar o que a gente tem. O que a gente tem é o que há de melhor. Quer dizer, é pluralidade. Né? É isso aí, então, Tião. Show de bola. Show de bola. Tião, tem um monte de pergunta para fazer para você aqui que eu acho muito bacana, que estou muito sensibilizado com a tua fala, fabulosa. E assim, uma coisa que muitos estudantes que se decepcionam com a escola, não só estudantes, mas famílias também, estudantes que evadem a escola, quer dizer, há uma perda dupla na minha forma de ver, que é sair da escola e, ao mesmo tempo, quando sai da escola, sai com horror da escola. Sai achando que toda escola é aquilo, é aquela máquina de moer carne, né? Então, quer dizer, não apenas sai da escola, mas sai com horror. Quer dizer, a escola vem tendo muito mais êxito em ensinar fracasso, pressão, falta de prazer, homogeneização, produção em série, do que propriamente essa sensibilidade que você evoca, né, de abrir muro. A gente cada vez constrói muro mais alto, mais duro, né? Então, e aí tem uma coisa que eu queria te perguntar, que é justamente, eu vou fazer meio que uma analogia com a questão do folclore, porque
Assim, no senso comum, quando o pessoal fala de folclore, por vezes fala assim: ah, isso é folclore, rapaz, isso é folclore. É como se fosse uma. Como chamar algo de folclore é algo que é historinha, é coisa que não tem valor, que está errado. É. Né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar, olha só que coisa interessante. Se a gente pensar, o folclore, há eventos, culturas, tradições, mas há também, por vezes, como é que eu vou dizer? Você falou de coisificação, isso é uma coisa bem interessante. Há a criação de mitos. Mitos. Entendendo o mito, às vezes um mito ele é criado meio que por medo e por desconhecimento juntos, meio que o medo do desconhecido, você cria um mito. Então, por exemplo, na matemática, isso é uma coisa curiosa. A matemática, ela é um monstro de 7 cabeças, é um mito. E essa monstrificação da matemática, de você criar um monstro de 7 cabeças, que não é desse mundo, né, que é muito parecido com alguns recursos que são do folclore, de criar personagens e entidades que não são desse mundo. Então, a matemática tem essa coisa do monstro de 7 cabeças. Mas, de uma certa maneira, esse monstro, Tião, que é criado em cima da matemática, ele é um monstro muito perverso, porque a matemática, junto com esse monstro de 7 cabeças, há também a coisa do fulano é bom em matemática, logo é inteligente. Fulano é ruim de matemática, ih, é burrinho. É como se a matemática fosse quase que um carimbo que diz quem é inteligente e quem não é, quem tem dom e quem não tem, quem é inteligente e quem não tem. Quer dizer, é um monstro elitista, é um monstro vaidoso, é um monstro guloso, porque ele come a autoestima. Quer dizer, muitas pessoas fugiram da escola, Tião, com pavor de matemática. Chega a fazer assim, ó, cruz credo, matemática, chega a fazer assim. É um divisor de águas. É um divisor de águas. E esse horror é muito semelhante a essa questão da escola que eu falava antes. Quer dizer, a pessoa que sai da escola com medo da escola, com horror da escola. Hoje, muitas pessoas, Tião, odeiam matemática e não se consegue, e não conseguem imaginar que fazem matemática mesmo assim. Todo mundo faz matemática, Tião, quando compara, quando classifica, quando conta, quando canta, quando dança. Tem matemática ali, tem simetria, tem história, tem roteiro, tem planejamento. Então, eu pergunto para você o seguinte: como a gente conseguiria, eu não falo agora da matemática, mas tentar desmistificar, destruir esses mitos? Você acha, por exemplo, que a investigação das matemáticas informais, quando eu falo assim, por exemplo, vamos ver como um pedreiro faz a matemática dele, como que uma costureira faz a matemática dela, como que uma dançarina, como alguém que faz uma coreografia, constrói a sua coreografia, como que um pintor que usa simetrias, que usa histórias, como que ele pensa nessa criação, nessa arte. Você acha que vale a pena, que é interessante abordar aspectos mais comuns da vida das pessoas e não apenas essa questão da matemática, da caixinha, da gaiola que você falou aí há pouco? Eu acho que é muito coerente essas questões. Eu acho que o que a gente percebe quer dizer, a escola ela foi construída, desenhada dentro de uma lógica, né? E onde ela estabelece um percurso, né? Não foi pensado pelas pessoas que estão nela envolvidas, mas pessoas de fora que levam esse modelo para que outros cumpram, né? Então, um jovem tem que cumprir, né, determinadas coisas e preencher determinadas lacunas lá e determinadas coisas para ser considerado apto, capaz e tal. Aquele
que não consegue fazer isso, ele vai sendo colocado elijado. E aí a escola faz isso, não pega a turma dos atrasados, pega a turma disso, vai jogando lá para o fundo, esse aqui é a turminha do fundo da parede, esse aqui vai para a segunda época, esse aqui vai repetir ano, e aqui, então ela vai fazendo um processo de seleção que é afunilando quem que ela quer tirar no final do ano, que passaram por aquele funil, que cumpriram, né, aquilo que ela pretende. Né? Que só interessa a ela, fundamentalmente, porque ela não dá garantia de nada, que se faz bem, vai fazer esse menino que passou pelo funil, né, brilhantemente, né, se ele vai ser um bom sujeito, né? Tirou 10 em tudo, passou com tudo, se ele vai ser um cara digno, ético e tal, né? Então, você tem exemplos disso, né? Nem que tem escolas que provavelmente aqueles meninos, aqueles 5 jovens que há uns anos atrás, né, que estudavam nas melhores escolas de Brasília, de segundo grau e tal, que botaram fogo no índio Galdino, né? Esse menino deve ter passado com 10 louvor em todos os conteúdos, né? Mas não aprenderam nada de humanidade. Quer dizer, essa escola foi um fracasso, né? Por onde eles passaram. Ela tem um contributo com isso. Então, e a escola, quando ela faz esse processo, ela vai gerando uma coisa, né, que você falou aí, que a autoestima dos meninos vai caindo, né? Chega uma linha aqui, né, naquela coisa do eixo, né, do X e do Y, a linha aqui, quando a autoestima está do zero, quando ela vai para baixo, não é autoestima negativa, não. A gente chama isso de autodesprezo. O autodesprezo é quando as pessoas perdem esse sentido da sua identidade, do seu significado. E para aqui para baixo, bicho, não tem fundo, não. Ele vai se envolvendo, ele vai se consumindo, né, nisso aí. Né? Eu vivi isso muitíssimo em Moçambique. Né? Os meninos que viviam no autodesprezo, é como uma pedra de gelo que vai derretendo, vai virando uma poça d'água, depois, 3 dias depois, evapora e tornam-se invisíveis. Na invisibilidade, né, é quando eles estão nesse buraco aí, para lá, qualquer coisa serve, porque nada atende. Tirá-los dali é um exercício fantástico de recuperar para eles um sentido de vida. Então, essa é uma questão. Essa lógica, por exemplo, do mito da eficiência, da eficácia, né, da qualidade total, do aluno exemplar, do modelo, né, que tudo isso virou uma referência e que gera um problema. Então, a gente tem os dados estatísticos, né, dos jovens no Japão que se matam, né, e tem um índice de suicídio extraordinário, porque eles não vão atingir o padrão daquele cara que é considerado um mito do padrão da escola, que foi estabelecido no modelo que se estabeleceu. Então, eles têm que ser aquilo, uma cópia daquilo que já foi estabelecido, eles têm que caminhar naquela direção. Quem não caminhou vai ser excluído ou se exclui e gera essa questão. Essa mitificação, né, da escola ou disso que se precisa para você ter sucesso é você cumprir isso aí. Né? Só que cada vez mais isso se mostra improvável. Quer dizer, você imagina que há um tempo atrás falava, não, por que você estuda? Né? Aí o cara fala, eu estudo para ser alguém na vida. Quer dizer, quando o menino fala isso, coitado, ele está em processo, ele está se ferrando, porque alguém diz para ele que ele não é nada na vida hoje, aos 10, aos 15 e tal. Então ele tem que ser alguém na vida. Para ser alguém na vida, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o 2º grau. Aí o cara faz 2º grau. Agora eu já sou alguém na vida? Não, tá longe. Você tem que fazer agora o Enem. Ah, tá. E depois você tem que entrar na universidade. Ah, agora eu sou, né? Não, tem que fazer o MBA. Não, agora não, você tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado. Você tem... Quer dizer, quando o cara chega lá nos 40, ele fala, peraí, que dia que vai ser mesmo que eu vou chegar, que eu vou ser alguém na vida? Entendeu? Pronto, já foi, né, bicho? Mais da metade da vida dele passou e ele estava em busca de algo que ele já era, sempre foi. Quer dizer, isso é embromation, né? Isso é enganação terrível. Então, a outra coisa, que você, como você não dá garantia do produto que você faz, você vai sempre empurrando e terceirizando futuros, né, jogando na conta, né, do fracasso na conta de outros. Esse é um problema que também foi mitificado. Então, tem que estudar. Agora, por exemplo, nós estamos esse desafio. Ontem eu ouvia, né, o pessoal da área de educação dizendo o seguinte, que 30% dos jovens nesse período da pandemia tendem a abandonar a escola. Não vão voltar ano que vem. Entendeu? E aí a solução lá
da educadora lá, da chefe lá, que eu não sei o que. Ela falou, não, então nós temos que promovê-los. Pelo menos eles vão sentir que eles foram promovidos. Eles não perderam o ano que vem eles vão para uma série para frente. Entendeu? Para eles não abandonar a escola. Porque o medo dela é perder esses meninos. E achando que, olha, ano que vem você não está no segundo ano, você vai para o terceiro. Entendeu? Se ele for para o terceiro, para o 18º, vai ser a mesma coisa. Mas a ideia é perder. Porque essa escola não tem significado para esse povo. E ela não se mostrou que veio, né? Ela não deu para ele nenhum significado. Na hora que eu precisei mesmo aqui da pandemia e tal, onde é que vocês estavam? Né? O que a escola fez? Né? Alguns tentaram, ótimo, mas uma grande parte fechou as portas, não quer nem saber. Também vou cuidar, cada um vai cuidar de si. Ou então queremos voltar para recuperar o conteúdo, para a gente não perder, né? Perder o aprendizado. Quem é que perde o aprendizado? Quem perde o aprendizado é demência, né, gente? Isso é uma doença séria. Então, quer dizer, a situação mostra que essa escola não faz sentido na vida do futuro, que ela tem que ser refeita, repensada e reconstruída de outros modos. Qual seria o desafio? Não perder nenhum, não deixar nenhum para trás, que todos possam cumprir o seu tempo e o seu ritmo para chegar onde cada um acha que pode estar e deve estar e queira estar bem, né? Quer dizer, como é que a gente traz isso, esse grau, né? De possibilidade. Então, eu acho que tem que se quebrar isso. Isso tudo tem muito modificado. Outras questões que eu acho que existem em relação, e eu acho que esse modelo, né, é que ele, da forma como ele foi desenhado, está desenhado, ele tem que ser absolutamente repensado, porque a escola não foi pensada para o aluno, ela foi pensada para atender ao modelo econômico. Sim. Então, essa é uma questão que você falava aí, por exemplo. Vai se abrir uma escola nova lá no bairro de Santa Teresa. Ótimo. Todo mundo já sabe como é que ela vai ser, né? Porque os professores que vão para lá não tem nada a ver com aquela comunidade, os meninos que chegaram também, o conteúdo já está pronto, a escola, mas tudo vai chegar e vai acontecer. Tudo, vai ser pronto, né? É igual um supermercado, vai montar um supermercado, todo mundo já sabe que vai ser igual, vai ser a mesma coisa, as lojinhas vão vender, então, você vai lá e entra. A indiferença de quem vive usufruir aquilo. Eu acho que essa é uma questão. E quando você fala essa questão da matemática, né, que eu acho muitíssimo interessante, que a gente tem que pensar essa questão. Né? Você imagina quando eu falo... O que significa, se você falar para um economista em Brasília, né, o que significa R$500 por mês? Não vai falar nada. Mas quando eu trabalhava no Vale de Jequitinhonha e eu precisava de contratar as mulheres para serem educadoras, para tirar os meninos do analfabetismo, eu tinha R$500 por mês. O que significa R$500 por mês para uma dona de casa no Vale de Jequitinhonha? Você não sabe o tanto que foi injetado na economia local. Sim. As pessoas falavam assim, é muito dinheiro, eles vão gastar tudo em consumo ou em bebeção. Eu falei, aposto que não. Né? E nós medimos. Aquelas mulheres investiram esse dinheiro na qualidade de vida das suas casas, ampliação de banheiros, ampliação do quarto para os seus filhos, sabe? Condições melhores de vida. Quer dizer, elas multiplicaram aquilo por 10, né? Pela eficiência, e era um recurso. Então, é diferente do que um outro que vai gastar e gorjeta, entendeu? Que não é nada, mas para elas. Então, existe uma lógica, que é do uso ético, né? do valor que essa coisa tem. E outra coisa que você me fez lembrar é o seguinte, eu conheço... Eu sempre tive muita essa dificuldade mesmo, você fala até com as matemáticas, sempre foi um bicho-papão, era um incômodo, tal. E depois eu percebi que eu precisava de aprender só 4 operações e fazer a regra de 3, tá bom demais, eu não vou precisar de mais nada. Mas claro que o resto eu aprendi sem saber e vou incorporando essas coisas. Né? Mas eu trabalhei uma época, por pouco, mas praticamente a minha única experiência de trabalhar com grupos indígenas foi no Equador, com os povos Shuars, na região oriente do Equador,
a região próxima de Quito. Os Shuar, eles se diferem dos outros grupos na América Latina porque eles são poliglotas. Eles dominam 4 idiomas. Né? Por parte do pai, eles falam quechua, por parte da mãe eles falam aimara, por parte do colonizador eles falam espanhol e por parte deles eles falam shuar. Então eles dominam 4 idiomas, estudam os 4 idiomas e tem escolas para formá-los em 4 idiomas, porque eles não podem perder as heranças paternas e maternas, mas eles precisam sobreviver no convívio colonial, pós-colonial, né, com a língua espanhola, e eles precisavam de garantir os seus valores, as suas tradições. Então é muito interessante. Foi numa dessas que eu entrei, né, e a convite de um dos líderes Shuar, Pedro Cuncumas, e ele falou assim: Tião, você podia nos ajudar? É o seguinte, nós estamos trabalhando agora de organização dos nossos livros, nossos materiais, que tem que passar de espanhol para Shuar e de Shuar para espanhol, essas coisas todas. Né? Aí eu participava, acompanhava os grupos. Então, tinha grupos que trabalhavam com linguagem, com linguística, tinha grupo de matemática. Né? E eu cheguei no grupo de linguística, de literatura, era mamão com açúcar, né? Porque eles estavam traduzindo, né, Cervantes, Don Quixote, de espanhol para Shuar. Então era muito bom, porque os ideais do Don Quixote, né, o cara em busca da beleza, do respeito, do amor, sabe, daquela coisa, e eles têm isso também entre eles, os mitos entre eles, então eles conseguiram associar. Fantástico. Mas um dia eu caí no grupo lá das matemáticas, né, e eles estavam trazendo lá um negócio de geometria. Eu cheguei e falei assim: ô, moçada, é o seguinte, esse negócio de matemática, isso é ciência exata, em qualquer lugar é igual, então vocês podem traduzir logo. Então. Aí o cara falou: não é bem assim, não. Eu falei: o que está escrito aqui? Ele falou assim: a menor distância entre 2 pontos é um segmento de reta. Eu falei: pronto, traduz para Shuar, cara, e põe logo, e vamos em frente, isso aí é bobagem. Ele falou assim: mas não é isso. Eu falei: como não é? Não é, ué. Não é a menor distância. Eu falei: como não é, cara? Aí eu peguei no papel, como eu aprendi na escola, né? Peguei um risquinho, A, B, pronto, aqui, ó. E ele falou assim: agora você sai andando de A para B. Né? Se ninguém anda nesse lugar que você faz. A gente só anda de um lugar para outro, cara. Então saia daqui, vai lá na casa do Pedro Cuncumas em linha reta. No que eu saí, eu já encontrei uma árvore. Vai ter uma árvore, tem que tirar. Ele falou: não vai tirar essa árvore, porque ela é sagrada, né? Ali tem aquele ramo ali que não pode. Então você tem que fazer. Na que eu dei a curva, chegou lá assim e falou assim: é? Eu falei: não, sabe uma coisa? Desculpa, não é nada disso, acabou. Então, não vai dar para traduzir, não é mais. Vocês estão jogando por terra um monte de coisa que era tido como ciência exata, absoluta e tal. Eu acho que... E aí eu fiquei achei tão bonito, porque a lógica, não é? Quer dizer, como é que esse conceito, o valor, se aplica e como é que aquilo era importante ele perceber. Então, porque o importante é ele chegar do lugar onde estava, lá na casa do Pedro. Né? E para isso ele tem que passar por um caminho que ele tem que respeitar esse processo. Ele não fica medindo segmentos de pedaços. Eu não vou daqui até aqui. Pô, aqui não tem nada, é daqui até... Pô, que loucura. Né? E aí, quando você me falou dessa questão, eu lembrei do Schwartz aqui, eu falei assim, olha... Né? Show de bola. É bacana isso aí, Tião, porque assim, é o olhar de quem anda, né? Não é o olhar de quem vê uma situação abstrata que não existe, né? Um plano que não existe. É o olhar de quem anda, né? Isso aí é muito bom. Bom demais. Tião, show. A gente está chegando aqui na hora de acabar o programa, estamos já pertinho da hora do fim. Puxa, um monte de gente falando aqui, um monte de coisa. É mesmo? A Elza Nunes está agradecendo também aí a você, Tião. Olha que legal, a Sueli dos Santos também está falando, apaixonada pela educação, e com sua fala fica mais apaixonada. Coisa boa. Olha, a Lilian de Almeida, ela fala que a sua visita lá no Sesc, em Registro, Vale do Ribeira, mudou a vida dela. Olha que bacana, e fez refletir e retomar a paixão pela educação. Olha, que legal. Tião, rapaz, tá com a bola toda e não tá prosa. Menino. Muito Show bom. De bola. Foi muito bom ter ido lá no Vale do Ribeira, conhecer o trabalho deles lá, muito legal. Muito bom. Rafaela Nobre, que está dizendo que o programa é maravilhoso. Maravilha. Tião, eu vou fazer mais uma última pergunta.
Vamos. que é o seguinte: como seria a escola dos sonhos do Tião? Se for para a gente imaginar uma situação ideal, como seria um ideal para você? Uma utopia mesmo. A minha escola, Nubia. A minha escola ia adotar algumas pedagogias. A pedagogia da roda, a pedagogia do brinquedo, a pedagogia do abraço, que é produzir cafuné pedagógico, a pedagogia do sabão, porque todo mundo sabe fazer sabão. Fazer sabão é custo próximo de zero, é um produto necessário. Como é que você vai aproveitar tudo que você tem ao seu retorno, né? A minha escola ia ter um programa chamado Lixo Zero, né? Uma lata de lixo enorme, onde as pessoas que não precisassem jogar alguma coisa fora, iam jogar. Mas o que jogasse lá, alguém tinha que passar e tirar e transformar aquilo. Ou seja, aquela lata tinha que ficar permanentemente vazia. E tinha outra pedagogia que seria do copo cheio. A gente só ia olhar para a nossa comunidade pelo lado cheio do copo, pelo lado luminoso, pela capacidade de acolhimento, convivência, aprendizado e oportunidade. Outra questão, as premissas norteadoras dessa escola seriam as premissas da Carta da Terra, os 16 princípios, né, que para nos nortear, para viver bem na nossa casa, né, que é a Mãe Terra, a Irmã Terra, e de lambuja e Inti Usaida também, né, a encíclica da Laudato Si e a Fratelli Tutti do Papa Francisco, né? Eu morro de inveja dos argentinos, sabia? Tenho uma inveja cada dia maior deles, né? Porque a gente discutia futebol e tal, a gente, né, tudo bem, né, mas agora os caras têm um papa, aí eu falo, aí ferrou, né, bicho? Aí eles dão de lambuja, mas minha escola, então, acho que seria essa. E a outra questão seria algumas causas, né? De todos os meninos e meninas e jovens que entraram nessa escola, nós não vamos perder nenhum. Todos vão aprender tudo que precisam, no seu tempo e no seu ritmo, né, de forma alegre e prazerosa. Então, não teria aquele negócio de anos de isso, fechados, nós teríamos processos permanentes de aprendizagem para que todos possam aprender no seu tempo, no seu ritmo, né? Então, essa é a escola dos meus desejos. Maravilha, show de bola. O pessoal está adorando aqui a sua fala, muito emocionante, muito inclusiva. Pô, Tião, maravilha te ouvir, é um deleite realmente. Muito obrigado aí pela sua participação aqui na Matemática Humanista. E se você quiser deixar uma mensagem final para os professores, hoje que é dia dos professores aí, para os educadores, né? Vamos deixar uma mensagem final que você queira deixar aí de despedida, pessoal? Tá bom, claro, faço isso com muito prazer, eu tenho o maior respeito e admiração por todos, acho que faço um trabalho extraordinário, né? Também nas condições que a maioria trabalha, né? Eu acho que fazem algo melhor. Mas eu acho que esse é de um lado, nós professores, nós educadores, somos também privilegiados. Privilegiados porque nós somos a única profissão que tem a oportunidade de todos os dias estar junto com nossa contraparte, né, educando. E que a gente pode juntos, né, transformar, né, passar o mundo a limpo e construir melhores. Aprender mais, então. Outra que nós todos devemos procurar construir uma pedagogia própria, né, que flua do seu processo, do seu coração, da sua energia, da sua crença, e que nunca seja um repetidor de ideias alheias só e um cara que fica citando pé de página. Isso aí não é. Para que você seja visto como algo inteiro, efetivo e tal. Né? Isso eu acho que é o seu desejo. E a outra coisa, né, que eu acho que é importante, eu sou um cabra do sertão, e o sertão é minha vida, né? O Guimarães Rosa dizia, o sertão é dentro da gente, então eu carrego comigo esse sertão. Mas quando eu estou lá no sertão de Minas, né, eu tenho um dia muito especial lá, que é o dia de sábado. Então, todo sábado é um dia especial, porque todo sábado, tem feira. E as pessoas vão para a feira.
E eu pensava que feira era um lugar de compra e venda, de negócio, de vender, ganhar dinheiro, abastecimento. Então, mas isso não é a parte principal. A maioria das pessoas vai para a feira para encontrar com outros. É o dia do encontro da comunidade, das pessoas da cidade, com a dona do Ramos, os compadres, as pessoas, os conhecidos, os estranhos, eles vão para lá. Para que não falar que não estão fazendo nada, cada um leva o que tem para vender. O cara leva lá um milho, a mandioca, um franguinho, põe lá no chão e fica lá agachado, né? E às vezes eu ficava olhando aquilo e falava, gente, o cara não vendeu nada, está aí o dia inteiro, na cara boa. Eu falei, companheiro, foi ruim o dia hoje? Eu falei, não, foi bom. Por que foi bom? É bom porque eu fiquei sabendo das notícias. Eu falei, mesmo, que notícia? Eu fiquei sabendo que nasceu o filho do seu fulano, eu vou ser padrinho, vai ter uma festa, né? Fiquei sabendo que fulano morreu, que Deus o tenha. Ele vai saber da vida e da morte, da alegria, da festa. Ele vai lá encontrar com as pessoas, né? Eu falo, uai, e o milho aí no jantar? Não, o cara não comprou porque não quis, né? Mas estava aqui para vender, quer dizer, eu não tenho culpa, mas eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para... E um belo dia eu estava lá, andando e ouvindo, aí tinha 2 caboclos conversando, aí ia passando um outro, ele falou assim, ô, compadre, faz favor, rapidinho, responde aqui para nós, o senhor que é um cara muito sabido. Eu falo, fala, o que é que você deduz da vida? O outro falou assim, a vida? Ah, rapaz, a vida é um sutiã. O outro falou assim, por causa de quê, compadre? Eu falei, porque na vida a gente tem que meter os peitos. E foi embora para lá. Aí eu pensei comigo, gente, é mesmo, a vida é um sutiã. Né? Quem tem, ótimo. Quem não tem, inventa, né? Cria. Então, é isso aí, moçada, professores. Meta os peitos, né? Acredito em vocês. Né? O meu é 86, eu criei um bem grande assim, porque a vida é meter os peitos e vamos que vamos. Sejam muito felizes, foi um prazer estar com vocês. Né? E parabéns aí, Carlos, né? Prazer te conhecer, te ouvir. Realmente. Sucesso aí na matemática humanista. Muito obrigado, Tião. Olha, queria te agradecer imensamente. A sua fala está em, puxa vida, tem tudo a ver com o programa, com que a mensagem que a gente quer construir, que a gente quer inspirar na matemática. Tem tantas mensagens bonitas. Oi? Então meta os peitos. Metendo os peitos. Eu estou 100% sutiã, Tião. 100%. 100%. Mandando brasa. Muito bom. Tá todo mundo aqui. Muito bonita aqui uma fala aqui. Olha só que bonito, Tião. Opa, não, peraí. Vou clicar na mensagem errada. A Sueli tá mandando abraço pra gente, mas tem uma fala legal aqui da Tatiane Gomes, falando assim, essa live foi uma motivação para continuar com o meu curso de licenciatura em matemática lá no IFBA. Olha que bacana. Legal. É isso. Coisa Mete boa. Os peitos, não é isso, não é isso aí, vamos que vamos. Mete os peitos, Tatiane, manda ver. A vida é um sutiã. Isso. É isso aí. Falou. Não, falou. Falou. Então. Tchau. Um grande abraço, Tião, pessoal do chat, e até agora, o dia 20 e... Só fazer um último merchan, um último aviso aqui. No dia 23 de outubro, vai ser muito bacana esse papo aqui com o professor Luiz Henrique Rosa. O projeto Qual é a Graça? É um projeto transdisciplinar de educação humanista contra o racismo. A gente não pode perder, vai ser um papo muito bacana. Tião, beijão aí, prazer imenso recebê-lo. E, pessoal, feliz Dia dos Professores. Até um próximo programa da Matemática Humanista ao vivo. Tchau, pessoal. Tchau, Tião. Valeu.